noite, então. Vamos começar a nossa conversa, né? E o nosso tema hoje, a gente lembrou de um tema, de um samba-canção, e por falar de saudade, como anda você, vamos falar, por que falar de tristeza, né? Por falar em tristeza, como anda você em relação à questão da tristeza? Por que a gente vai falar da tristeza? Porque ela é um dos tópicos que nós preparamos para falar sobre bem-estar cerebral. E é importante que a gente entenda o que é tristeza, como ela acontece, qual é a sua função, qual a diferença dela para a depressão, e falar um pouco não do tratamento de depressão, porque o nosso tema hoje não é depressão, é tristeza. De como a gente pode lidar com a nossa tristeza. Então, acho que é importante que as pessoas desde já entendam que nós não vamos falar do transtorno depressivo. Nós vamos falar sobre tristeza. Né? Nós achamos muito interessante o tema, porque a tristeza é algo presente na vida de todos nós. Todos nós temos momentos de tristeza, todos nós vivemos períodos de tristeza. E a gente precisa entender se a nossa tristeza é saudável ou não, o que eu posso fazer, como eu posso lidar com a minha tristeza. E como sempre a gente faz, a primeira coisa que eu gosto de falar é sobre conceito. Quem me acompanha há muitos anos sabe disso. Eu não gosto de começar a falar de um tema, né, porque eu vou estudar os temas para poder trazer para as pessoas, sem entender a etimologia da palavra, o significado da palavra, porque quando a gente entende de onde a palavra vem e o que ela significa, amplia-se muito a nossa capacidade de entendimento. E muitas vezes, no transcorrer da história, as palavras mudam de contexto. Então, a palavra tristeza, ela tem uma origem no latim, tristia, né? Que quer significar tristeza, mas significa também aflição. Né? Então, essa percepção já aumenta esse contexto, né? Que a palavra ela não se resumia à questão do estar triste, né? Mas a questão também do estar aflito. Né? Então, eu me lembrei nesse contexto, quando eu fui a primeira vez estudar o conceito de tristeza, já que a gente fala de depressão há muitos anos, e sempre a gente fala, antes de tudo, o que é tristeza para diferenciar de depressão e melancolia. Né? Para quem não sabe, nós temos um livro publicado sobre depressão. Né? A depressão é uma abordagem médico-espírita que foi escrita por mim, pelo Dr. Jaide Rodrigues de Paula, que também é psiquiatra, como eu, e pelo Dr. Oswaldo Eli Moreira, que é cardiologista.
Então, nesse contexto, nessa visão, né, eu me lembrei da fala de Jesus quando ele diz que bem-aventurados os aflitos, né? Então, a aflição é acompanhada realmente da tristeza na vida da criatura. E o que é a tristeza em si? A tristeza é um estado duradouro caracterizado por um sentimento de insatisfação, acompanhado de uma desvalorização da existência e uma desvalorização da realidade. Então, o indivíduo que se encontra triste, né, ele está insatisfeito com o que está acontecendo na vida dele e ele desvaloriza, a partir dessa sua insatisfação, o próprio existir e a realidade que está ao redor. Nós não podemos nos esquecer que a tristeza ela tem diferentes graus de intensidade. Ela pode ser uma emoção passageira, como, né, acontecer com uma tristeza profunda, né, que pode durar horas, dias, semanas, né? Geralmente essa duração não é longa e que pode ser um sinal de problema quando dura muito tempo, mais complexo, como é o caso da depressão. Mas existe um tipo de tristeza que pode permanecer meses e pode durar até um ano, segundo a gente estuda, né? Que é o luto. O luto, ele não é uma doença, ele necessariamente não é um estado depressivo. Ele é uma tristeza duradoura, né? Que tem uma causa clara, né? De uma perda, que pode ser através da morte, ou uma perda pela separação. Então, é importante, né, a gente lembrar, né, que, segundo alguns estudiosos, ela faz parte do grupo, né, das emoções naturais. E as medicinas orientais, né, a medicina ayurvédica, a medicina chinesa, elas consideram a tristeza uma das emoções básicas e naturais da criatura. Nós vamos ver que a tristeza, ela já se apresenta sem essa caracterização de insatisfação clara, né? Mas por uma inteligência mais primária e mesmo por uma reação física em alguns animais. E os primatas que vivem situações mais duradouras de insatisfação, de um sofrimento crônico, eles apresentam essa tristeza mais duradoura. Então, a tristeza não é uma emoção que aconteça só com as criaturas dentro, né, da raça humana.
A neurociência usa constantemente o termo negativo, o negativa, para caracterizar a emoção tristeza. A gente entende que a partir de determinado paradigma que a gente se utilize, não tem como não ver a tristeza como algo negativo na vida. Mas, sendo uma emoção natural e básica, todas as coisas que são naturais, elas têm um fim útil. Então, a interpretação da minha tristeza, ela vai depender da minha subjetividade. Então, para alguém, essa tristeza, ela pode ser extremamente negativa. Outras pessoas, a partir da experiência da tristeza, elas podem sentir que o aprendizado foi tão importante que aquele momento de tristeza foi algo positivo para a sua vida. Então, as emoções, elas têm uma característica muito importante. Elas têm uma característica orgânica, Elas fazem parte de uma expressão corporal, de uma reação neuroquímica que se espalha pelo corpo como um todo. Então, quem vive uma emoção, geralmente ele não consegue escondê-la porque ela se manifesta nas reações do corpo, mas ela tem um componente intelectual, cognitivo, que é quando nós apreendemos esse fenômeno que já se iniciou no corpo e a gente nomina, dá um nome a ele, toma consciência do que está acontecendo com a gente. Então, ela tem um caráter de uma vivência psíquica, uma vivência mental, mas ela é primariamente uma vivência corporal. Não que a emoção seja só corpo, não é isso que eu quero dizer. E nem que eu entenda que essa emoção, ela existe simplesmente como uma construção corporal. Existem coisas mais profundas que a gente pode e provavelmente nós vamos estar conversando aqui. Mas se ela é uma emoção natural, ela tem que ter uma utilidade. Para que serve a tristeza? As neurociências dizem que ela tem o objetivo de indicar que uma vivência foi dolorosa para a criatura e precisa ser evitada. Então, para a neurociência, que tem como paradigma, um paradigma reducionista, um paradigma materialista, é uma reação neuroquímica que se espalha por todo o corpo e que indica para o cérebro que é uma vivência dolorosa, e como uma vivência dolorosa,
ela precisa ser evitada. Nós vamos voltar daqui a pouco nessa avaliação, mas eu queria pegar uma leitura mais oriental sobre a leitura da tristeza, né, que ela me toca muito mais do que essa visão materialista, né? A tristeza é uma emoção que me leva para dentro, me faz voltar para dentro de mim com o objetivo que eu faça uma pergunta. O que está acontecendo comigo? É um indicativo que algo está acontecendo, que esse algo precisa ser nominado, esse algo precisa ser entendido, né? E esse algo, ele precisa ser trabalhado. Então, são 3 etapas diferentes de se lidar com a tristeza, né? A primeira coisa é eu entender que eu estou sentindo algo. Eu ser capaz de nomear isso. Capaz de entender, né, o que significa esse nome para mim. E buscar esse significado, o que a tristeza quer me dizer. Por exemplo, né, quando um casal termina um relacionamento, o comum, né, o chamado normal, é que o casal fique triste, apresente algum grau de tristeza, mesmo que seja breve, menos intenso, ou ela pode ser muito intensa, conforme o significado dessa separação para a criatura. Mas o que a tristeza quer? A tristeza quer que eu pense no que aconteceu. Por que aconteceu essa separação? O que eu fiz para que ela acontecesse? O que o outro fez para que isso acontecesse? O que eu deixei de fazer ou que o outro deixou de fazer que culminou com esse sentimento de frustração, com esse sentimento de aflição, né? E que para que eu possa aprender com a tristeza. É muito interessante porque os estudiosos, principalmente os estudiosos de literatura, e que fizeram acompanhamento do histórico de grandes autores no mundo, eles identificaram, né, que os momentos mais produtivos desses autores tinham a ver com momentos de maior introspecção movido pela tristeza. E isso a gente também vê na representação de alguns pintores. Eu lembro aqui da figura de Van Gogh, que isso é muito marcante. Então, não adianta eu dizer que eu estou triste. Eu tenho que entender que essa tristeza quer que eu encontre uma mensagem, uma lição para a minha caminhada. E mais do que isso, ela quer que eu aprenda com essa situação.
Então não adianta eu ficar com a tristeza dentro de mim, e é isso que a filosofia oriental mostra, que quando eu me fecho, eu reprimo a minha tristeza, eu guardo essa minha tristeza para mim, do ponto de vista psíquico, do ponto de vista do sentimento, da emoção mesmo, né? Ela não circula, e tudo que fica parado, tudo que perde movimento, adoece. Nós falamos numa postagem esses dias sobre a vida, né? Falando de um pensamento de Albert Einstein, que ele diz que viver é como andar de bicicleta. Você precisa estar todo momento em movimento e em equilíbrio. E quando a gente para os movimentos, a gente começa a adoecer. E quando a vida para em qualquer aspecto, ela se torna adoecida. Então, nós, quando paramos a depressão, a tristeza dentro de nós e que ela fica estagnada, essa tristeza vai adoecendo e a gente desenvolve um processo de depressão. Não que a depressão seja exclusivamente isso, não. Mas nós estamos falando de um aspecto emocional, né? E essa questão que a gente levanta da necessidade, a neurociência diz, de evitar vivências dolorosas, né? A gente precisa perceber que nós, na nossa cultura ocidental, temos uma leitura muito negativa da dor. A dor, ela tem um sentido, ela é um aviso, ela é um cuidado que a gente tem que ter, né? Existem vivências dolorosas que são produzidas por nós, ou que são de tal gravidade que seria importante que a gente conseguisse ser vigilante e evitá-las, para que a gente não corresse determinados riscos. Mas a presença da dor, ela é fundamental para a criatura. As pessoas que não sentem dor, elas também não sentem prazer. E quando você não sente dor, você se fere, e esse ferimento pode ser grave e você nem observa que isso está acontecendo na sua vida. Então, o que nós precisamos fazer, nós, réis mortais, que todos nós temos tristeza, diante dela? Primeiro, a gente precisa avaliar que tipo de emoção que a gente está vivendo. Por que eu falo isso? Muitas vezes nós não sabemos nomear as nossas emoções e de outras vezes nós damos um nome errado à nossa emoção. É muito fácil falar sobre isso aqui como um exemplo. A nossa cultura, né, a cultura ocidental, ela não sabe conviver bem com as emoções. Claro que nós temos os nórdicos, que são muito mais frios,
que têm uma dificuldade imensa de viver as emoções, né? Eles têm hora que eles parecem que, né, o frio intenso gelou o coração e a vida, quando na verdade eu acho que escondeu esses sentimentos. Mas isso mesmo num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, não é diferente. Nós não sabemos conviver com a raiva, né? As manifestações de raiva, elas são perturbadas pelo exagero, às vezes, da coisa, então elas são reprimidas. A gente não quer ver ninguém triste. Quando as pessoas estão tristes, a gente quer abafar isso tudo. A gente não sabe lidar com medo, interpreta que medo é algo de fraqueza. Nem alegria na nossa cultura é bem recebida. Mulher alegre é uma mulher sem pudor, né? Vista de uma forma muito ruim. E homem alegre, a palavra em inglês já diz gay, né? É muito mal visto também. Então, essa questão, né, da emoção, numa cultura neurotizante como a nossa, a única emoção que é aceita é preocupação. Ser preocupado é uma coisa chique na nossa sociedade. Então, muitas vezes os outros falam assim: você está triste? Você não, só estou preocupado. Você está com raiva? Não, estou preocupado. Você está com medo? Não, estou preocupado. E aí as pessoas dizem: você está preocupado, é uma pessoa responsável, pode deixar ele preocupado. Mas, na verdade, o que a gente vê é que a gente não sabe nomear essa emoção. E muito menos avaliar o tempo que ela está na nossa vida, a intensidade que ela está na nossa vida. A gente precisa aprender isso. A gente, a partir do momento que a gente consegue nomeá-la, a gente tem que identificar se ela é justificada por algo ou não. Eu estou triste porque minha mãe, meu pai, meus irmãos faleceram num acidente. Lógico, óbvio, isso é justificar. Você está triste porque não tem motivo nenhum para estar triste. Eu até ganhei na loteria semana passada, fui elogiado no trabalho, eu tenho uma família bonita, que não tem problemas, grandes problemas. Então, aí a situação é diferente. A situação é preocupante, né? Tem que se pensar nisso. Então eu tenho que buscar as causas que me levaram a ficar triste. Porque existe a tristeza imotivada, igual existe o riso imotivado, que é muito presente nos quadros psicóticos. Então, a tristeza, né, geralmente, ela tem uma causa. E quando eu entendo essa causa, eu tenho a possibilidade de trabalhar essa situação na minha vida, né, e poder circular essa energia na minha caminhada. Então, eu também tenho que entender se essa tristeza ela está condizente com a causa dela. Eu estou chorando há 8 horas seguidas
porque eu perdi uma nota de R$ 5. Para alguém adulto, chorar 8 horas por causa de ter perdido uma nota de R$ 5, geralmente não é um elemento de importância. Agora, se ela era a única nota que eu tinha, o significado mudou, né? E aí a dor pode ser vista diferente. Então, eu estou chorando há 4 horas porque eu perdi o ônibus. Mas 10 minutos depois eu peguei outro ônibus, eu cheguei no lugar que eu precisava, eu já resolvi tudo que eu precisava e eu continuo chorando. Então isso precisa ser entendido, né? Ser entendido o que me é motivador desse contexto, o que externamente tem importância que me leva nesse lugar, o que eu preciso aprender com esse sentimento de tristeza. Isso é fundamental, porque quando eu entendo, né, a mensagem que a emoção me traz, né, eu posso trabalhar isso e mudar a minha vida. E talvez aí esteja a questão do evitar o fato doloroso. Não com a ilusão de que não vão acontecer outros fatos dolorosos que vão me causar maior ou menor sentimento de tristeza diante deles, né? Uma outra situação importante, né, para lidar com a tristeza e que é bastante desafiadora para todos nós é aprender a aceitar o que é inevitável. Então, muita gente sofre, realmente são experiências muito sofridas, mas a gente precisa, né, aprender na nossa vida a trabalhar com coisas que são inevitáveis. Uma delas é a morte, né? E nesse contexto, né, as crenças espirituais, elas podem auxiliar muito. A compreensão do que seja a morte, que ela é simplesmente uma etapa, né, da vida, né? A morte não é o contrário da vida do ponto de vista espiritual. A morte, né, é o contrário do nascimento. E o nascimento e a morte são etapas de uma caminhada. Que é inevitável que eu vou ficar velho. A não ser que eu morra muito jovem. Que eu vou ter rugas, que eu vou ter marcas da velhice, que eu vou ter alterações do meu viver, né? Isso não significa que a velhice não pode ser saudável, mas ela tem os seus limites e suas condições, a gente precisa entender isso. É muita gente que procura terapia que não dá conta de lidar com morte, não dá conta de lidar com adoecimento, né? Que se a gente, às vezes, tem que adoecer, essa doença pode acontecer mesmo com todos os cuidados que eu tenho com saúde, né? Que eu tenho que aprender a lidar com perda, né?
porque a vida não é só feita de ganhos. A vida também é feita de perdas. Né? É inevitável que a gente vai separar-se de pessoas que a gente ama. Seja uma separação física, temporária por uma viagem, uma mudança de caminhada, seja uma separação por causa da morte, mas nós passamos, todos nós, por experiências de separação. Isso é inevitável. Né? E muita gente quer viver uma vida que você esteja imune a qualquer tipo desses processos. Essa não é a realidade da caminhada e isso, né, não é o que precisa ser entendido. Rapidamente, né, nós vamos falar aqui, porque nós estamos falando de bem-estar do cérebro, né? Vamos lembrar isso, né? Nós estamos falando de tristeza dentro de uma perspectiva de tópicos importantes para o bem-estar cerebral, que nós já começamos a falar outro dia sobre felicidade, sobre saúde física, cuidados orgânicos. O que acontece no cérebro, né, que, né, é motivado por essa experiência, que se chama, né, esse contexto que nós vamos falar, é a tristeza. Então, quando a gente tem uma experiência dolorosa, frustrante da vida, ocorre a ativação de uma parte do córtex chamada cingulado anterior, que avisa quimicamente, eletricamente esse contratempo e que ativa a nível orgânico, não só cerebral, uma resposta ao estresse. E eu vou dizer que muitas dessas coisas, elas acontecem antes que a gente entenda que a gente está triste. Que a gente nomeie mentalmente, eu estou triste. Então, quando isso acontece, uma das respostas que vão acontecer é que o sistema de prazer e recompensa, ele vai ser desativado. Para quê? Para mostrar, né, que aquela experiência a nível neuroeletroquímico, ela não é uma coisa que traga, né, ou que leve a esse processo de recompensa. Dentro ainda dessa experiência, regiões mediais do córtex pré-frontal, né, que é uma das áreas mais importantes e mais bem desenvolvidas no ser humano, é uma das grandes marcas de ser humano, né? Elas ficam mais ativadas para avaliar a situação, porque é aí nessa área que se avalia as experiências humanas e as decodifica, e essa decodificação ela vai causar, na verdade, uma série de reações, dependendo do tipo de emoção que seja, para que o organismo possa reagir adequadamente. Então, uma outra parte do córtex, né, que chama genual, não é o mais importante, para quem está nos ouvindo e não tem nenhuma formação nessa área, né, mas outra parte do córtex, ela é ativada
E uma das consequências dessa ativação é que ela diminui os movimentos do indivíduo e o indivíduo passa a ter um comportamento mais retardado, mais lentificado e passivo. Então, uma pessoa triste, ela movimenta-se em todo o contexto, mais lentificada e mais passiva, né? Ela não toma atitudes diante daquilo, ela vive o que o mundo traz e não ela reage para que tenha o que ela busca naquele instante. Então, a tristeza, ela provoca sensações negativas, ela reduz a motivação, ela leva o corpo a ficar letárgico, né? Então, você vê essa expressão na vida do indivíduo. Então, muitas vezes a criatura quer esconder esse processo. Mas, como se diz, está na cara, está no corpo. Né? O corpo fala, né? O Pierre Weil, né? Foi um grande estudioso do comportamento humano, né? Ele dizia isso, né? Ele era um psicólogo suíço que veio morar no Brasil e que morou muitos anos no Brasil e faleceu aqui, né? E ele estudou essas expressões corporais para o nosso entendimento do comportamento humano. Mas há uma expressão da tristeza bastante importante, que é o choro. Né? E para que existe o choro? Por que quando a gente está triste, a gente chora? Mas é interessante que a gente chora também de alegria, chora de raiva, chora de medo. Né? O que é o papel do choro? Segundo, né, os mais recentes estudos da neurociência, né, o choro é um resultado da ativação da amígdala cerebral. A gente sempre lembra isso. Não é a amígdala, né, que está na garganta, não é isso. Né? Tem uma parte, né, bem no centro do cérebro que se chama amígdala. Né? Isso, né, o choro, ele aumenta a frequência cardíaca e aumenta a pressão arterial. A princípio, ao contrário do que a gente fala como uma generalização, chorar a princípio aumenta as reações de estresse e, mais do que isso, o choro, nesse processo, ele intensifica a tristeza. E durante o choro, né, pesquisas foram feitas que mostram que há uma redução da reação imunológica do indivíduo. O que a ciência acredita que seria o papel do choro nesse caso? É de criar um estado de tal aversão sobre a situação, né, de intensificar o alerta para proteger a criatura. Quem controla esse processo é o córtex pré-frontal, que é ativado para terminar essas reações.
algumas pesquisas, nós não estamos dizendo que é isso, diz que suprimir o choro seria algo bom, porque evitaria essa reação de aumento da tristeza, diminuição da reação imunológica do indivíduo. Mas muitos trabalhos são claros em dizer que ao final do choro há uma ativação do sistema nervoso parasimpático, né? E esse sistema nervoso ativado, ele provoca no indivíduo reações calmantes sobre o cérebro, sobre o corpo, e ele leva à recuperação do indivíduo. Então, quando falam dessa questão do suprimir o choro, e quando eu penso nessa reação final, né, eu não sei se é melhor evitar aquilo, né, ou, diante da emoção da tristeza, a pessoa liberar o choro. É assim que a maioria de nós trabalhamos quando os nossos pacientes choram. Eu geralmente, se eu estou numa entrevista e eu escuto os pacientes e aviso, eu anoto o tempo todo, porque eu não anoto um sumário de sintomas, né? Eu aprendi com um professor com quem eu aprendi psiquiatria infantil, com a qual eu trabalhei muitos anos, que a gente deve ouvir e escrever exatamente o que as pessoas falam. Porque na expressão do que elas falam muito mais do que a gente pode entender. Então, eu às vezes, nesse momento de choro, eu largo a caneta, eu me dirijo corporalmente mais intensamente, eu convido a pessoa a entender que aquele momento é dela, que ela tem o direito de chorar e que eu estou ali para dar apoio e ouvi-la. E às vezes, né, no desconforto, se elas estão mais distante de onde tem a caixinha do lenço, né, não tem jeito de trabalhar com psicoterapia, com psiquiatria clínica, sem ter caixinha de lenço, não tem jeito, né? O choro é muito mais comum do que se imagina, e eu às vezes fico em silêncio enquanto eles choram, muitos choram e vão dizendo das coisas, e a gente vai devolvendo o que nós estamos ouvindo para ele perceber que ele está sendo realmente escutado. E ao final, a gente percebe que a pessoa fica mais calma e mais aliviada. E é muito comum, ao encerrar o encontro, seja de uma entrevista, ou seja, de um encontro psicoterapêutico, do paciente pedir a licença de nos abraçar como gesto de gratidão, porque ao escutá-lo chorar, ele se sentiu bem, ele está saindo melhor daquela condição. Então, nós vamos entender aí nesse contexto, né, que chorar tem um sentido. Mas quando é que a tristeza profunda que nós falamos lá no início, ela é saudável? Então, ela é saudável quando ela é justificada, quando ela é adequada à situação e quando ela não se estende por muito tempo, né? Mas nós lembramos aqui que o luto, por exemplo, é uma tristeza que pode durar até 1 ano.
Agora, caso contrário, uma tristeza profunda, que não é justificada, que não é adequada à situação real do indivíduo, que tem uma duração de pelo menos 15 dias ou mais do que 15 dias, a gente tem que pensar num transtorno depressivo, ou num episódio depressivo, ou num transtorno recorrente de depressão, ou num transtorno misto de depressão e ansiedade, ou num quadro de depressão maior, ou num quadro de transtorno bipolar, numa fase depressiva. Nós, não podemos nos esquecer disso. E aí nós queríamos lembrar para nós, rapidamente, que quando a gente fala de depressão, depressão é algo muito grave. Ela tem características próprias e ela tem que ter um tempo de duração. Algumas vezes a gente ouve pessoas, até profissionais da área de saúde, com poucas informações na área psíquica, entender que alguém é bipolar porque tem hora que ele está triste, tem hora que ele está alegre. Eu queria lembrar que tá alegre e tá triste é porque tá vivo. Ser bipolar não é isso. E a depressão não é a tristeza. E depressão e tristeza têm que ser trabalhadas de forma diferente. Então, no contexto da depressão, você tem um humor depressivo, que envolve tristeza, choro imotivado, intenso sentimento de culpa, de menos-valia. Temos, ou então, que é algo muito demarcante, falta de ânimo, falta de energia, cansaço excessivo. Às vezes a tristeza não está presente, mas o desânimo, a falta de prazer, o cansaço estão presentes. Tem a presença da irritabilidade, as alterações do sono, que pode ir desde a falta completa de sono até um dormir de muitas horas no dia, 18, 20 horas seguidas. Alterações do apetite, desde a anorexia até a compulsão alimentar, nas chamadas depressões agitadas, a baixa do libido, alterações no apetite sexual, que é motivo muitas vezes de separação, principalmente homens separam-se das mulheres porque elas estão assim e eles interpretam que existe outro. Às vezes não existe nenhum, porque não tem nenhum desses sentimentos. E nós temos um conjunto de pensamentos de ruína, que envolve não só a menos-valia, o pessimismo, a ideação de querer morrer, a ideação de querer se matar, a ideia de autoextermínio, a tentativa de autoextermínio, que é lembrar que o suicídio tem como causa principal a depressão. 70% das pessoas que tentam se matar ou se matam estavam deprimidas naquele momento. Então, nós também temos que lembrar que quando a gente fala de depressão, a gente não está falando só de quadros psiquiátricos. Existem inúmeras doenças orgânicas, que a gente chama de comorbidades, que levam à depressão. Hipotireoidismo, a apneia do sono, fibromialgia, quadros iniciais de demência, transtorno bipolar, anemia,
falta de vitaminas, menopausa, doenças crônicas consumitivas, doenças com dores crônicas, que vão levando o indivíduo a uma tristeza tão adoecida que o sintoma vai causando falta de ânimo, né, de desejo de viver. E, finalmente, no aspecto de estudar, vamos falar um pouquinho como lidar com a tristeza. Tristeza não deve ser tratada com remédio. É importante esse contexto. Tristeza não melhora com antidepressivo. Se você estava dizendo que estava triste e tomou antidepressivo e melhorou, é porque você era deprimido. A depressão não melhora com remédio. E a gente fala aqui, porque essa fala nossa vai ficar gravada no nosso canal do YouTube, ela pode ser acessada por qualquer pessoa, né? Porque tem profissionais médicos sem formação na área de saúde mental, dando antidepressivos para pessoas que estão tristes. O indivíduo perdeu o emprego, ele dá antidepressivo. O indivíduo acabou o relacionamento, ele dá antidepressivo. A pessoa perdeu um filho, um pai, uma mãe, se dá antidepressivo. Isso não tem sentido clínico. As principais ferramentas para se trabalhar com tristeza são as atividades psicoterápicas e a espiritualidade. Então, esses são dois elementos importantes para se trabalhar com a tristeza. Alguém que está incomodado com o seu estado de tristeza, ele precisa, a partir do momento dessa identificação que não é depressão, ser encaminhado para uma atividade em psicoterapia ou para um trabalho em espiritualidade que desenvolva o seu autoconhecimento e, a partir desse autoconhecimento, a pessoa consiga sair desse estado, não sair se livrando dele, sair aprendendo com ele. Nós não podemos nos esquecer que o que se manifesta em nós tem uma utilidade. A dor intensa abdominal que a gente não suporta pode estar nos avisando de um quadro de apendicite agudo que, se não for tratado imediatamente, você pode ir ao óbito. Então, quando a tristeza se manifesta na minha vida, ela tem um sentido, ela tem um objetivo. Eu preciso entender qual que é a sua mensagem. Eu não preciso só me livrar da tristeza. E livrar da tristeza é se colocar à mercê de viver a mesma coisa posteriormente por não ter aprendido com a primeira experiência. Então, as atividades psicoterápicas, as psicoterapias, feitas pelos psicólogos, as terapias, feitas pelos terapeutas ocupacionais, por vários terapeutas, a arte-terapia, a musicoterapia, podem ajudar a criatura a compreender e a nomear a sua tristeza.
E do ponto de vista da espiritualidade, é importante também para quem trabalha com essa visão integral que envolve a espiritualidade, que a gente entenda que falar em espiritualidade não é mandar alguém rezar ou frequentar um culto. Isso não é uma indicação e um aproveitamento dos recursos da espiritualidade. Nós precisamos, na verdade, entender como se usa essas coisas. Há poucos dias eu fiz uma live, uma orientação, eu acredito que esteja já no canal, falando disso, né? Que não adianta mandar a pessoa rezar. Você tem que entender se a pessoa sabe rezar. Sabe para que se reza. Como se reza. Né? O que se busca no momento de oração. Então eu não preciso tirar a pessoa do seu conceito, da sua crença religiosa. Eu posso, a partir das suas crenças religiosas, mostrar para ela o coping positivo, ou seja, o uso positivo da oração para a sua vida. O uso da meditação positivamente para ela alcançar um estado que ela aprenda a circular a energia da tristeza na vida através de aprendizado. Para que eu entenda o que me faz ficar triste. O que me causou ali dentro daquela situação. É muito interessante porque, às vezes, você está com alguma vivência, com algo e você ainda não conseguiu nomear e a sua vida te dá essa mensagem. Há poucos dias eu estava entrando no prédio onde eu moro, né? O movimento é muito pequeno, né? A maioria de nós já é da melhor idade, então não tem esses movimentos muito constantes. E eu não percebi, comecei a cantar uma música. Às vezes, quando eu vejo, estou cantando alto, até no corredor do consultório, do hospital, já fiz isso muitas vezes na vida, né? A gente que é psiquiatra, isso é meio permitido, né? Então, quando eu vi, eu comecei a chorar. Foi quando eu dei conta, né? Porque imediatamente que eu chorei, eu tive a lembrança vívida do meu irmão e me deu muita saudade, né? Ele faleceu há 40 anos atrás, né? Em outubro agora fez 40 anos. E essa música, ela me acompanhou muito no primeiro ano que ele faleceu, porque algumas frases, né, uma música que fala da lembrança de um pai, né? Foi feita pelo Sérgio Bittencourt, para o Jacó do Bandolim, né, que era o pai dele, e a música chama Naquela Mesa, e essa música, né, fala assim, naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Então, quando eu vi,
né, é que eu percebi que, de alguma forma, naquele instante, eu estava vivendo a minha saudade. Então, a gente tem que estar atento, né? O autoconhecimento é um instrumento para a gente ver o que a gente está vivendo, ver o que as coisas estão dizendo, e a tristeza diz para a gente isso. O que está acontecendo na sua vida? Diante de uma separação, o que ficou faltando? O que ficou sobrando? O que eu deixei de fazer? O que eu fiz? Será que eu falei tudo o que eu precisava? Será que eu deixei de falar as coisas que precisava? Né? Então, nós temos que entender esse contexto. Então, um pouco de tristeza faz bem à vida. Né? Não tristeza demais. Nada que em excesso faz bem para a vida. Nem a falta, nem o excesso. A vida e as coisas da vida são para ser usadas. Usar de menos ou usar demais é abuso. Né? A palavra uso, quando vem pelo prefixo ab, é além do uso, é fora do sentido do uso. Então, não comer nada e comer compulsivamente são abusos, né? Porque nós deveríamos comer, né, o necessário e saudavelmente. Então, isso seria o uso. Então, esse é um instrumento que a gente precisa aprender a usar. Quando a gente leva a pessoa a trabalhar através da oração, através da meditação, da busca, da reflexão das coisas, através de textos, né, através de vídeos que façam levem o indivíduo à reflexão e à busca do autoconhecimento, a gente também trabalha com a questão da tristeza, e você vai fazer um grande aprendizado nisso. Vamos ver aqui, tinha algumas perguntas, às vezes alguém tem alguma pergunta, tem alguns comentários. Vamos lá, algumas pessoas. A Ruth Braga diz que eu sinto vontade de chorar, mas não consigo. Muitas pessoas falam isso com a gente. E algumas dizem que já choraram muito, que secou a fonte. Né? Isso não é uma doença. Isso é uma forma de agir. Né? E às vezes, quando isso acontece, seria importante perguntar, né? Por que ou para quem eu estou chorando? Né? Porque às vezes a gente está achando que está chorando por outro e a gente está chorando né? Nesse sentido. A Cássia já fala ao contrário, que às vezes segurar, quanto mais segura as lágrimas descem. Eu sou meio desse time, né? Eu sou um bom chorão na vida e eu não tenho problema nenhum com choro. Acho que o choro me faz levar à reflexão, à introspecção, e eu acredito que a gente precisa aprender muitas coisas ainda na nossa caminhada. Estamos vendo aqui muita gente nos cumprimentando, muita gente. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Lembrar a todos nós, né, que se a gente está com dificuldade de lidar com a tristeza, busque ajuda. Né?
Primeiro, para ver se você está deprimido ou não. Dependente disso, temos ferramentas e instrumentos para ajudar. Lembro que dentro de poucos dias, né, essa live vai para edição, né, a equipe vai editar e vai para o meu canal dr.Roberto Lúcio, Saúde Mental e Espiritualidade. Se inscrevam, e é importante se inscrever para que as pessoas, e próprio YouTube entenda que as pessoas têm interesse sobre o tema e que possa divulgar esse tema para mais pessoas. E se você conhece pessoas que você acha que é importante que elas possam aproveitar o tema, essa live fica gravada no Instagram. Depois é mais difícil de você mexer, mas nos primeiros dias é fácil você poder aproveitar. Se você chegou no meio, não pôde ver a live toda, pode assistir. Se tem alguém, encaminha a live para essas pessoas, para que elas possam conhecer o tema, possam ser auxiliadas nos seus desafios. Eu agradeço esse monte de gente que esteve aí conosco, que passaram por aí, alguns sempre presentes todas as semanas. Então, um beijo no coração, boa semana, até terça-feira que vem.